O versículo que eu selecionei aqui está em Lucas 2,14, que é quando Jesus acaba de nascer. Então, os anjos começam a dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E a gente sabe que esse versículo ele tem muita profundidade, porque era um tempo de muita guerra, de muita doideira, de muita tristeza, onde o Império Romano tomava conta de tudo e ali não se tinha nem paz, né? E os anjos começam a declarar que porque Jesus nasceu, a paz estaria instaurada para todos aqueles que ele ama. E, consequentemente, a gente também o ama, né? Então, é fato de que essa paz, para nós terráqueos aqui, ela vem através de Jesus Cristo, né, pastor Rogério? Então, ele sendo o príncipe da paz, essa paz em tempo de guerra, de dificuldade, ela teima reinar, porque ele é realmente o condutor da situação toda, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu estou dirigindo, eu vou muito para São Paulo de carro, e é impressionante, às vezes a Luciana está mais calma lá, mas cai uma chuvona, que eu não consigo ver um palmo na minha frente, eu vou devagarzinho, olhando, tenso, enrijece todo o trapézio aqui, você fica ali olhando, mas assim, dentro do carro tá aquela paz, a Luciana ouvindo uma musiquinha tranquila, eu fico pensando, às vezes Deus fala muito comigo, é assim que eu faço, a situação é terrível, mas a paz vai reinar no seu coração porque você está confiante. Exatamente. Uma das questões da paz, eu sempre falo isso, muitas pessoas não sabem como lidar com paz. A vida delas é tão turbulenta, elas passam uma situação tão difícil que quando, por exemplo, chega na igreja, aí elas encontram a paz em Cristo diferente, elas não sabem como lidar com isso. E muitas vezes elas chegam, até a gente trabalha com essas pessoas, e quando ela tira aquele peso, aquela depressão, tira aquilo tudo de dentro dela, ela começa a ter dificuldade de conviver com a paz. Então a pessoa precisa ser trabalhada também nesse sentido, de conviver, de sentir paz. E muitas vezes as pessoas chegam perto e falam assim, cuidado, hein? Você teve uma vitória aí, depois vem a tribulação. Vem boca, viu? Você entendeu? Não existe isso, né? Deus deu uma vitória, deu, e não toma, não tem problema nenhum. Então nós temos que curtir aquilo que vem de bom para nós. Amém. Não é ficar com medo, não. A pessoa passou um ano ruim, aí fala assim, não, como que vai ser esse ano de 2014? Será que vai ser ruim igual 2013? Não, poxa. Fala, eu inicio na minha vida um ano de paz, esse é um ano diferente. De colheita. De colheita, não é? O bom restituição. O bom é que Jesus já passou esse ano de 2014 pra gente, né? A gente só tá passando o que ele já passou. E é engraçado que a paz, aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, ela tá nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples. Meu pai conta o testemunho, meu pai hoje é pastor há quase 40 anos e conta o testemunho da conversão dele. Que ele fala que quando ele tinha uns 17 anos, ele chegou à igreja e ele era muito medroso, uma situação muito difícil, meu avô sofria com muito alcoolismo, recebia entidades demoníacas em casa, aquela coisa toda. E ele foi para a igreja, ouviu a palavra, aquilo entrou no coração dele, mas ele confessa que ele ouviu, mas que não foi o suficiente para ele continuar frequentando. Ele talvez voltaria, mas que quando ele estava saindo da igreja, hoje atualmente essa moça é minha tia, ela chegou e disse para ele assim, olha jovem, eu te amo muito, você é muito especial. E ele falou que aquele eu te amo não soou como os eu te amos que ele ouvia no mundo. Que era um eu te amo que trouxe um conforto, uma paz, dizendo assim, aqui você está seguro. E que quando ele estava em casa, ele ficava lembrando daquilo, daquela paz que ele sentiu com a frase que aquela moça tinha dito. Por isso ela virou sua tia depois. Por isso ela virou minha tia. Essa paz foi enorme. Ela apresentou então a minha mãe, apresentou então a irmã dela. Mas a grande verdade foi que ele conta isso ele fala assim, aquilo gravou meu coração, marcou, assim, mudou a minha história, porque eu sabia, eu tinha vontade de voltar para a igreja, mas a palavra foi suficiente, mas o que me trouxe foi a paz envolta a uma frase, eu te amo. Que coisa maravilhosa. E outra coisa também interessante, né, a questão do Sati, eu acho interessante essa igreja, a pessoa encontrar na gente uma paz. Sim. Você entendeu? E na área nossa lá de cura e tudo, a gente tem que passar isso. Né, a gente tem que passar. Por isso vocês brincam tanto aqui. Por isso que vence essa paz, né? A gente tem, as pessoas têm que sentir, elas têm que chegar lá e sentir que existe uma paz ali para que elas possam se abrir e colocar para fora aquilo tudo que está dentro dela. Mas o senhor falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, nós temos que passar essa paz, mas essa paz só é possível ser passada se a pessoa tem, porque ninguém dá o que não tem, né? Obviamente, vocês estão falando de uma coisa que vocês têm, né? E às vezes as pessoas, alguém citou aqui
que o mundo prega uma paz, né, que é essa ausência de conflito, de guerra, mas vale entender que a paz, eu até estava aqui esperando para falar sobre isso, que é o estado de espírito, né? Ou seja, é a pessoa dentro dela, ela pode estar vendo tudo errado lá de fora, acontecendo de errado, não do jeito que ela queria, mas ela ainda confia que a coisa vai mudar, porque, como diz lá em João, 1 João, existe um ser maior dentro dela, que é Deus, no caso, né, o Espírito Santo de Deus, do que toda a situação de caos que está do lado de fora, né? E essa convicção precisa existir. E a paz só é possível vir, nesse caso, com fé. Lógico, com certeza. Sabe o que eu estava lembrando aqui, Guerra? Aquela tua experiência, a primeira experiência que você teve na igreja, você sentiu, assim, uma confirmação no teu coração de paz. Acho que não tem algum problema de contar isso? Não, foi quando eu converti. Se tivesse também, né? igual Não, que quando foi minha conversão, eu estava na igreja, entrei, né? Fui levado na igreja com a minha filha de 6 anos. Ela me levou e ela frequentava. E eu normalmente levava ela na igreja e ficava fora tomando uma cerveja no bar. Um dia falou, pai, vamos comigo. Aí fui. E esse dia eu falei com Deus, eu falei, Deus, se realmente só existe, e se tudo aqui é verdade, eu quero uma experiência aqui agora. E aí eu estava sentado num banco assim, né? No último banco, né? Que normalmente o visitante senta no último banco, né? Qualquer coisa ele sai correndo. E eu estava no último, né? E tinha uma cadeira assim, tinha um corredor. E aí eles foram cantar um corinho e ficou todo mundo em pé. Aí começaram um corinho. Como é que é? Se o teu coração é igual ao meu, dê minha mão e meu irmão será, dê minha mão. Eu estava segurando aqui e do meu lado não tinha nada. Aí segurou na minha mão e falou assim, eu estou aqui. Eu olhava para o lado, não via ninguém, mas minha mão estava apertada. Naquela hora eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, como se tivesse sentado 300 volts no meu corpo assim. Aí falou, estou aqui. E foi o corinho todo segurando a minha mão. Eu olhava para o lado, não tinha ninguém, mas minha mão estava apertada. Aí, aquela hora, eu converti. Foi ali que eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí nunca mais largou essa paz? Não, nunca mais. E não largou a mão também, né? Larguei a mão também. Não dá para largar essa mão. Agora, é interessante porque o tema é encontrando paz na presença de Deus. Muitas pessoas não sabem o que fazer para estar na presença de Deus. E acham que isso, pelo simples fato de frequentarem a igreja, elas estão na presença de Deus. Então fala sobre isso, porque a gente só encontra paz quando a gente tem vida com Deus, intimidade. Né? Essa experiência do Guerra, ou seja, é uma experiência, ela é única nas nossas vidas, né? O dia que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e confessamos, né? E que o Senhor possa entrar e habitar, esse é o diferencial, tudo muda a partir daí, porque a mudança ela é de dentro para fora. Então, a partir daí, como o Guerra falou, como se fossem uns 300 watts que entrou dentro da gente, né? Uma mudança, desperta dentro da gente uma paixão por algo que a gente não tinha antes, que era o quê? Ler a palavra de Deus, que é orar, que é estar na presença desse que agora eu entreguei a minha vida, confiando de que ele tem um caminho novo, né? Um caminho diferente. Não que é um caminho regalado, né, com facilidades, nunca foi isso. A mensagem, quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi a mesma também. Era um caminho, mas era um caminho que era um desafio. E eu vejo isso na minha vida hoje, né? Sempre um desafio, mas jamais quero abandonar isso, né? Então, o que eu quero dizer para você a respeito disso é que esse relacionamento vai levar o quê? Eu conhecer mais esse Deus de paz, esse príncipe da paz, e mais eu quero viver essa paz. Eu não quero que essa paz saia da minha vida jamais, entendendo que nós vamos ter dificuldades, lutas, e o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas tem de bom ano. Eu venci um ponto, né? Bom, nós temos 1 minuto e meio para a gente fechar o programa de hoje e queremos reforçar a questão do curso. Ok. Que começa na próxima segunda. Segunda-feira agora, dia 6, está começando o nosso curso da Escola de Restauração. Não é? Nós temos turmas à tarde e turmas à noite. Eu já percebi que algumas pessoas estão, assim, mandaram alguns e-mails dizendo assim, mas como que é? É só à tarde, só à noite? Não, olha, à tarde nós vamos ter uma turma módulo 1 e 2.
E à noite nós vamos ter uma outra turma, módulo 1 e módulo 2. Então você pode participar à tarde ou à noite, se você tiver disponibilidade. Então nós vamos ter aí do dia 6 até o dia 29 de janeiro, né, a turma da tarde das 14h16 e a da noite das 19h30 às 21h30. Então, você pode entrar em contato lá conosco, né, na Clínica da Alma. Já a partir agora de 1h30 já tem, o pessoal já está lá. Amanhã fazer a sua inscrição, pedir informações, como é que eu me inscrevo. Pode fazer pela internet, pode pagar pela internet, então é tranquilo. Faça isso, nós vamos estar lá esperando você. Muito bem, e a gente ora para que a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.